O milionário entra no táxi e congela no banco de trás. Uma menina o encara com olhos iguais aos da filha. Ela segura um colar que só ele e a filha tinham. A verdade por trás disso faz o mundo parar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Os céus de São Paulo amanheceram cobertos por nuvens cinzentas naquele final de outono. A garoa fina e persistente, tão característica da capital paulista, parecia conspirar contra o humor já abalado de Antônio Veiga, um dos empresários mais respeitados do ramo imobiliário brasileiro. Aos 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas que contrastavam com o resto ainda negro, Antônio caminhava apressado pelas ruas do centro financeiro da Avenida Paulista, verificando compulsivamente seu relógio de pulso. Atrasado, sempre atrasado, resmungou para si mesmo, sentindo o peso da pasta executiva em uma mão e segurando o guarda-chuva na outra. A reunião com os investidores estrangeiros estava marcada para as 9 horas em ponto, e qualquer minuto de atraso poderia significar o fracasso de um projeto que vinha planejando há mais de 2 anos. A construtora Veiga, fundada por seu pai e agora sob sua direção, estava prestes a lançar um empreendimento revolucionário na região da Vila Olímpia. Era a oportunidade de ouro para expandir os negócios internacionalmente, mas os últimos dias haviam sido um verdadeiro caos de reuniões intermináveis e documentos a serem revisados. Ao ver que não conseguiria chegar a tempo caminhando, Antônio ergueu o braço de forma enérgica para chamar um táxi. Um veículo amarelo parou imediatamente e ele entrou sem nem olhar direito para o motorista, limitando-se a informar o endereço do escritório enquanto tentava organizar os documentos que precisaria apresentar. World Trade Center, por favor. Preciso estar lá em 10 minutos. Foi só depois de acomodar-se que Antônio notou algo incomum no banco da frente. Uma menina pequena, com aproximadamente 7 anos, estava sentada ao lado da motorista. Seus grandes olhos castanhos observavam-no pelo espelho retrovisor com uma curiosidade tranquila. Por um instante, o mundo pareceu congelar ao redor dele. A covinha no canto direito do rosto da menina, quando ela sorriu timidamente, foi como uma adaga atravessando seu peito. Um detalhe tão pequeno, tão insignificante para qualquer outra pessoa, mas que para Antônio representava um túnel direto para o passado que tentava desesperadamente esquecer. Meu Deus! Sussurrou, deixando os documentos escorregarem de suas mãos trêmulas. Aconteceu alguma coisa, senhor? Perguntou a motorista. Uma mulher de aproximadamente 35 anos, com cabelos cacheados presos em um coque desalinhado e olhos atentos que o observavam pelo retrovisor. Essa menina... sua filha? Antônio perguntou, incapaz de disfarçar o tremor na voz. A motorista hesitou por um momento antes de responder, seus olhos demonstrando um repentino desconforto. Sim, é a Bia. Hoje é dia de reunião na escola, então ela está me acompanhando no trabalho. Antônio não conseguia desviar o olhar da menina. Cada detalhe de seu rosto trazia à tona uma enxurrada de lembranças. O formato do nariz, ligeiramente arrebitado, as sobrancelhas escuras e bem definidas, até mesmo o jeito como ela inclinava levemente a cabeça para o lado enquanto o observava. Tudo remetia a Daniel, seu filho desaparecido há 7 anos. Qual é a idade dela? Perguntou, tentando manter a compostura. Ela tem 7 anos, respondeu a motorista, agora visivelmente desconfortável com o interesse do passageiro. 7 anos. A matemática era simples e perturbadora. Daniel tinha 5 quando desapareceu. Hoje teria 12. Mas esta menina... A semelhança era impressionante demais para ser ignorada. Meu nome é Antônio, ele se apresentou, tentando amenizar a estranheza da situação. E o seu? Janaína, respondeu a motorista secamente, mantendo os olhos fixos na estrada. Chegaremos em 5 minutos. A chuva intensificou-se
e as gotas começaram a golpear violentamente o para-brisa do táxi. O barulho ritmado dos limpadores criava uma estranha trilha sonora para o turbilhão de pensamentos que agora dominava a mente de Antônio. A reunião, os documentos, os investidores, tudo parecia insignificante diante daquela coincidência inexplicável. Bia é um apelido para Beatriz? Arriscou Antônio, incapaz de conter sua curiosidade. A menina foi quem respondeu, com uma voz doce que pareceu perfurar algo profundo dentro dele. Sim, mas todo mundo me chama de Bia. Só a professora me chama de Beatriz quando estou fazendo arte. Janaína lançou um olhar rápido para a filha, como se quisesse silenciá-la. Chegamos, Sr. World Trade Center. Antônio olhou pela janela e viu o imponente edifício à sua frente. Deveria estar aliviado por ter chegado a tempo, mas tudo o que sentia era uma relutância angustiante em sair daquele táxi. Quanto deu a corrida? Perguntou puxando a carteira. R$ 45, Janaína respondeu, ainda evitando seu olhar. Antônio tirou uma nota de R$ 100. Fique com o troco, disse, entregando o dinheiro. Então, num impulso que nem ele mesmo compreendeu, acrescentou: Vocês moram por aqui? Preciso de um motorista confiável para me levar a alguns compromissos durante a semana. Janaína hesitou novamente, seus dedos apertando levemente o volante. Moramos na Zona Leste, mas trabalho por toda a cidade, respondeu finalmente. Se precisar, pode pedir meu carro pelo aplicativo. Meu nome completo é Janaína Oliveira. Obrigado, Antônio disse, anotando mentalmente o nome. Olhou uma última vez para Bia e sorriu, recebendo em troca aquele mesmo sorriso com a covinha que tanto o perturbava. Foi um prazer conhecê-la, Bia. Tchau, moço, respondeu a menina, acenando alegremente. Ao sair do táxi, Antônio sentiu o peso da chuva sobre seus ombros, mas não era nada comparado ao peso das memórias que agora o esmagavam. Ficou parado na calçada, observando o táxi se afastar e misturar-se ao tráfego, enquanto a chuva encharcava seu terno importado. O celular vibrou em seu bolso. Era Cristina, sua assistente, provavelmente desesperada com seu atraso. Ignorou a chamada e caminhou lentamente para a entrada do edifício, sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida nos últimos 15 minutos. Os investidores podiam esperar. Pela primeira vez em 7 anos, Antônio Veiga sentia que tinha algo mais importante a fazer, algo que não podia ser adiado. Tinha que descobrir quem era realmente aquela menina e por que ela o fazia sentir como se estivesse vendo um fantasma de seu passado. A reunião com os investidores transcorreu como um borrão na consciência de Antônio. Seu corpo estava presente. Sua voz articulava números e projeções, com a precisão mecânica de quem passara 2 décadas construindo um império imobiliário. Mas sua mente vagava por corredores escuros de um passado que tentara, sem sucesso, deixar para trás. Acreditamos que o projeto da Vila Olímpia tem potencial para revolucionar o conceito de moradia sustentável no Brasil, concluiu automaticamente, enquanto os empresários estrangeiros trocavam olhares de aprovação. Fernando Menezes, seu sócio há 15 anos, parecia aliviado com o aparente sucesso da apresentação, mas Antônio conhecia aquele olhar de soslaio que o amigo lhe lançava. Fernando sabia que algo estava errado. Quando o último investidor deixou a sala de reuniões, Fernando fechou a porta e encarou Antônio com uma mistura de preocupação e curiosidade. O que aconteceu? Você parecia estar em outro planeta. Antônio afrouxou a gravata, sentindo-se subitamente sufocado. Vi uma menina hoje, no táxi. Fernando congelou, compreendendo imediatamente. Antônio, não comece com isso de novo. Já faz 7 anos. Você não entende, Antônio rebateu, passando as mãos pelos cabelos úmidos. Ela era idêntica ao Daniel. A mesma covinha no rosto, o mesmo olhar. E a idade... Fernando, ela tem 7 anos. A conta fecha. A conta fecha para milhares de crianças em São Paulo, Fernando respondeu, com a delicadeza de quem teme pisar em terreno minado. Sei que nunca superou o que aconteceu, mas criar teorias sobre crianças aleatórias não vai trazer seu filho de volta. As palavras de Fernando, embora duras, vinham de um lugar de preocupação genuína. Ele estivera ao lado de Antônio durante todo o pesadelo que se seguiu ao desaparecimento de Daniel. Vira o amigo transformar-se de um homem alegre e carismático
em uma sombra consumida pela culpa e pela obsessão. Preciso descobrir quem é essa menina, Antônio murmurou, mais para si mesmo do que para Fernando. E o que você pretende fazer? Perseguir um táxi pela cidade? Antônio, isso pode ser considerado assédio. Você tem uma empresa para administrar, uma vida para seguir. Vida. A palavra soou vazia nos ouvidos de Antônio. Que vida era essa que levava desde aquela tarde de domingo em que Daniel simplesmente desapareceu do playground do condomínio? Uma existência mecânica, preenchida por reuniões, contratos e noites insones regadas a ansiolíticos. Vou para casa, disse finalmente, recolhendo seus documentos. Termine as negociações com os alemães. Confio em você. O apartamento de Antônio no Jardim Europa era espaçoso e elegante, decorado com o bom gosto impessoal de um designer de interiores bem pago, mas havia um cômodo que nenhum decorador jamais tocara. Um quarto no final do corredor, com a porta sempre fechada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Antônio girou a maçaneta daquela porta. O quarto de Daniel permanecia exatamente como no dia de seu desaparecimento. Uma cama com tema de super-heróis, prateleiras repletas de carrinhos e dinossauros de plástico, um globo terrestre na escrivaninha. O tempo parecia congelado ali dentro, como se aguardasse o retorno de seu pequeno habitante. Antônio caminhou lentamente pelo quarto, tocando os objetos com reverência. Pegou um porta-retrato com a foto de Daniel sorrindo, exibindo a mesma covinha que vira hoje no rosto de Bia. Sentou-se na cama pequena, sentindo o peso da ausência que nunca diminuíra. "Onde você está, filho?" sussurrou para o silêncio. O celular em seu bolso vibrou. Era uma notificação do aplicativo de táxi, lembrando-o de avaliar sua última corrida. Janaína Oliveira. O nome da motorista piscou na tela como um sinal. Sem pensar duas vezes, Antônio abriu o aplicativo e digitou uma mensagem para o suporte. Precisava do contato daquela motorista. Era uma questão urgente, explicou. Havia esquecido um documento importante no táxi. Enquanto aguardava a resposta, abriu o notebook e começou a pesquisar. Crianças desaparecidas, São Paulo 2017. O ano em que Daniel sumiu. Centenas de resultados apareceram, cada um representando uma família despedaçada como a sua. Horas se passaram enquanto Antônio mergulhava em um oceano de informações sobre desaparecimentos infantis. Estatísticas frias que escondiam tragédias pessoais. Em algum momento seus olhos pesados fecharam-se e ele adormeceu sobre o teclado. O pesadelo veio como sempre vinha. Ele estava no playground, atendendo uma ligação importante. Daniel brincava no escorregador. "Só um minuto, filho", dizia o menino impaciente. "Papai precisa resolver isso." Quando desligou o telefone, Daniel não estava mais lá. Simples assim, como alguém que sai de cena durante um piscar de olhos. No sonho, Antônio corria pelo condomínio, gritando o nome do filho, sua voz ecoando sem resposta. Acordou sobressaltado com o toque do celular. Uma mensagem do aplicativo. "Por motivos de privacidade, não podemos fornecer informações de contato dos motoristas parceiros. Sugerimos que utilize o recurso de objetos perdidos disponível no aplicativo." Antônio xingou baixinho. Claro que não seria tão fácil, mas ele não desistiria. Voltou à pesquisa e, após mais algumas horas, encontrou algo que gelou seu sangue. Uma notícia antiga de 7 anos atrás relatava o caso de uma bebê encontrada abandonada na porta de um orfanato no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A data: 17 de março de 2017, o mesmo dia em que Daniel desapareceu. A reportagem dizia pouco, apenas que a criança, uma menina de aproximadamente 6 meses, fora deixada em uma cesta com um pequeno urso de pelúcia e sem qualquer documento ou identificação. As autoridades procuravam por informações sobre os pais biológicos. Antônio sentiu o coração acelerar. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Uma menina abandonada no mesmo dia em que seu filho desaparecera. Uma menina que hoje teria exatamente 7 anos. Verificou o nome do orfanato. Instituto Acolher. Ainda existiria. Rapidamente, pesquisou o nome da instituição e descobriu que continuava em funcionamento. Anotou o endereço e decidiu que visitaria o local na manhã seguinte.
Voltou ao quarto de Daniel e pegou um dos brinquedos preferidos do filho, um pequeno dinossauro verde de plástico que o menino carregava para todo lugar. Guardou-o no bolso como um talismã. Vou te encontrar, prometeu, olhando para a foto do filho. Não sei como ainda, mas vou descobrir o que aconteceu naquele dia. Na manhã seguinte, Antônio acordou antes do despertador. Ligou para Cristina e pediu que remarcasse todos os seus compromissos. Tinha um assunto pessoal urgente para resolver. Vestiu-se com roupas simples, jeans e camiseta, para não chamar atenção no bairro popular que visitaria. Antes de sair, passou novamente pelo quarto de Daniel e fez uma promessa silenciosa. O trânsito para a Zona Leste estava intenso, como sempre em São Paulo, dando a Antônio tempo para organizar seus pensamentos. O que diria quando chegasse ao orfanato? Como explicaria seu interesse por uma criança que provavelmente já nem estava mais lá? E mesmo que conseguisse informações, o que faria a seguir? Enquanto essas perguntas rodopiavam em sua mente, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu, reduzindo a velocidade do carro. Senhor Antônio. A voz feminina do outro lado da linha soou hesitante. Aqui é Janaína, a motorista de táxi de ontem. O coração de Antônio disparou. Janaína, como conseguiu meu número? O aplicativo permite contato em caso de objetos perdidos, ela explicou. O senhor deixou algo no meu carro? Antônio percebeu a oportunidade. Na verdade, sim, um pendrive com documentos importantes. Posso encontrá-la para buscá-lo? Houve um momento de silêncio antes que Janaína respondesse. Estou trabalhando agora, mas posso encontrá-lo no final do dia. No shopping Tatuapé às 6. É perto de onde moro. Perfeito, Antônio respondeu, sentindo uma adrenalina que não experimentava há anos. Estarei lá. Ao desligar, notou que estava a apenas alguns quarteirões do Instituto Acolher. O destino parecia conspirar a seu favor. Ou talvez, pensou com um arrepio, fosse apenas o começo de um novo pesadelo. O Instituto Acolher ocupava um casarão antigo reformado, com paredes externas pintadas em tons alegres de azul e amarelo. Desenhos infantis decoravam os muros, contrastando com as grades altas que cercavam a propriedade. Uma lembrança silenciosa de que, mesmo em lugares de esperança, a segurança era uma preocupação constante. Antônio estacionou o carro e permaneceu alguns minutos observando o movimento. Crianças de diferentes idades brincavam no pátio sob a supervisão de mulheres de uniformes brancos. Risadas infantis chegavam até ele como ecos de um passado que tentava resgatar. Na recepção, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão serena o recebeu com um sorriso educado. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Bom dia, Antônio respondeu, tentando parecer casual. Meu nome é Antônio Veiga. Estou pesquisando sobre adoção e gostaria de conversar com alguém que pudesse me explicar como funciona o processo aqui. A mulher o estudou por um momento antes de responder. Claro, a assistente social, doutora Márcia, pode atendê-lo. O senhor tem horário marcado? Infelizmente não. Foi uma decisão espontânea, mas posso esperar se ela estiver ocupada. Após uma breve ligação interna, a recepcionista o conduziu por um corredor decorado com fotografias de crianças sorridentes. Os casos de sucesso do Instituto, imaginou Antônio. A sala da doutora Márcia era pequena, mas acolhedora. A mulher, de aproximadamente 50 anos, usava óculos de armação colorida e tinha um ar de quem já vira de tudo na vida, mas ainda conseguia manter a esperança. Senhor Veiga, seja bem-vindo, ela disse, indicando a cadeira à sua frente. Teresa me disse que o senhor tem interesse no processo de adoção. Sim, Antônio confirmou sentando-se. Na verdade, tenho um interesse específico. Estou pesquisando sobre um caso que ocorreu há alguns anos. Uma bebê que foi deixada aqui em março de 2017. A expressão da assistente social mudou sutilmente. O senhor é jornalista? Não. Antônio apressou-se em esclarecer. É um interesse pessoal. Perdi meu filho na mesma época. Ele desapareceu e nunca o encontramos. Não era exatamente uma mentira, mas também não revelava suas verdadeiras suspeitas. Antônio observou o rosto da doutora Márcia suavizar-se com empatia. Sinto muito pela sua perda, Sr. Veiga,
Mas não compreendo como isso se relaciona com uma criança abandonada aqui. Antônio respirou fundo. Doutor Márcia, acredito que pode haver uma conexão. Meu filho desapareceu no mesmo dia em que essa criança foi encontrada. Seria muita coincidência, não acha? A assistente social ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Senhor Veiga, entendo sua dor, mas devo alertá-lo que criar teorias baseadas em coincidências pode apenas prolongar seu sofrimento. Além disso, as informações sobre nossas crianças são confidenciais. Por favor, insistiu Antônio, inclinando-se para a frente. Não estou acusando ninguém de nada. Só quero saber o que aconteceu com essa criança. Se ela foi adotada, se está bem. Talvez isso me ajude a encontrar alguma paz. Algo em seu tom desesperado pareceu tocar a assistente social, que suspirou profundamente antes de responder. Senhor Veiga, mesmo que eu quisesse, não poderia revelar informações específicas. O que posso dizer é que tivemos sim uma criança deixada aqui naquela data. Uma menina. E sim, ela foi adotada legalmente alguns meses depois. Antônio sentiu um misto de frustração e alívio. A confirmação de que a criança existira, de que não era apenas uma teoria conspiratória nascida de sua mente atormentada. A família adotiva, eles moram em São Paulo? Senhor Veiga, a voz da doutora Márcia ganhou um tom de advertência. Não posso fornecer essa informação. O senhor precisa entender que há leis que protegem tanto as crianças quanto as famílias adotivas. Antônio assentiu, compreendendo que havia chegado ao limite do que conseguiria ali. Levantou-se, agradeceu pelo tempo da assistente social e deixou seu cartão pedindo que ela entrasse em contato, se lembrasse de qualquer detalhe que pudesse ajudá-lo. Ao sair do instituto, Antônio notou uma senhora idosa varrendo a calçada próxima ao portão. Seu uniforme indicava que era funcionária do orfanato. Uma intuição o fez aproximar-se dela. Bom dia, cumprimentou com um sorriso. A senhora trabalha aqui há muito tempo? A idosa, de pele enrugada pelo sol e olhos pequenos e atentos, apoiou-se na vassoura e o examinou com curiosidade. 25 anos, meu filho. Vi muitas crianças chegarem e partirem. Por quê? Estou interessado em uma bebê que foi deixada aqui em março de 2017. Uma menina. A expressão da senhora mudou, um brilho de reconhecimento passando por seus olhos. A menina das cestas com o ursinho, murmurou. Lembro dela, sim. Uma criança especial. O coração de Antônio acelerou. Especial como? A idosa olhou para os lados como se verificasse se ninguém os observava. Tinha um dom aquela menina. Mesmo pequenininha conseguia encontrar coisas, objetos perdidos. Era como se eles chamassem por ela. A senhora riu baixinho. As outras funcionárias diziam que era bobagem minha, mas eu vi. Oh, sim, eu vi. Um calafrio percorreu a espinha de Antônio. A senhora sabe para onde ela foi? Quem a adotou? Não sei nomes, não, respondeu a idosa voltando a varrer. Mas ouvi dizer que foi uma mulher solteira, motorista, se não me engano. Veio aqui várias vezes como voluntária antes da adoção. Motorista. Solteira. As peças começavam a se encaixar de uma forma que parecia impossível demais para ser coincidência. Obrigado, Antônio disse discretamente colocando algumas notas na mão da senhora. A senhora me ajudou muito. Voltando ao carro, Antônio verificou as horas. Ainda faltavam várias horas para o encontro com Janaína no shopping. Decidiu dirigir sem rumo pelas ruas do bairro, tentando organizar seus pensamentos. Se Bia era realmente a menina abandonada no dia do desaparecimento de Daniel, qual seria a conexão? E esse suposto dom para encontrar coisas perdidas? Seria apenas a imaginação de uma senhora idosa ou havia algo mais? Parou em uma lanchonete para almoçar, mas mal tocou na comida. Seu celular tocou novamente. Era Fernando, preocupado com sua ausência na empresa. Antônio o tranquilizou com meias verdades sobre precisar de um tempo para resolver assuntos pessoais. Às 5h30, estacionou no shopping Tatuapé e caminhou até a praça de alimentação, onde havia combinado de encontrar Janaína. O lugar estava cheio, como sempre no final da tarde, com funcionários de lojas aproveitando seus intervalos e estudantes matando o tempo antes de voltarem para casa. Antônio escolheu uma mesa com boa visibilidade e pediu um café.
Pontualmente às 6 horas, avistou Janaína entrando na praça de alimentação. Ela não estava sozinha. Bia caminhava ao seu lado, agora vestindo um uniforme escolar. Ele levantou a mão, acenando discretamente. Janaína o viu e aproximou-se, sua expressão uma mistura de cautela e curiosidade. Bia, por outro lado, sorriu ao reconhecê-lo. "Olá, moço do táxi!" exclamou a menina com uma animação que fez o coração de Antônio apertar. "Oi, Bia", respondeu, tentando controlar a emoção em sua voz. "Que bom ver você de novo." Janaína parecia tensa, segurando firmemente a mão da filha. "O pendrive que o senhor esqueceu na verdade, não encontrei nada no táxi." Antônio sorriu, indicando as cadeiras à sua frente. "Na verdade, não perdi pendrive nenhum. Só queria uma oportunidade de conversar com vocês novamente. Por favor, sentem-se. Posso oferecer um lanche?" Janaína hesitou, mas Bia já puxava a cadeira, animada com a ideia de um lanche gratuito. A motorista acabou cedendo, sentando-se com relutância. "Não entendo o que o senhor quer conosco", disse em voz baixa enquanto Bia examinava o cardápio com interesse infantil. "Quero conhecer melhor sua filha", Antônio respondeu honestamente. "Ela me lembra alguém muito especial que perdi." Antes que Janaína pudesse responder, Bia levantou os olhos do cardápio e fixou-os em Antônio com uma intensidade surpreendente para uma criança. "Você perdeu alguém?" perguntou. "Eu posso ajudar a encontrar, sou boa nisso." Janaína arregalou os olhos, claramente alarmada. "Bia, não comece com isso. Já conversamos sobre falar dessas coisas com estranhos." "Mas ele não é estranho, mãe", protestou a menina. "É o moço do táxi, e ele está triste porque perdeu alguém." Antônio sentiu um nó na garganta. "Como você sabe que estou triste, Bia?" A menina deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. "Seus olhos, eles parecem molhados por dentro, mesmo quando você sorri." Janaína pareceu desconfortável com o rumo da conversa. "Senhor Antônio, não sei o que o senhor realmente quer, mas tenho um filho", interrompeu Antônio, decidindo arriscar tudo. "Ele desapareceu há 7 anos, no dia 17 de março de 2017. O rosto de Janaína empalideceu visivelmente. A data claramente significava algo para ela. "Sinto muito", disse, sua voz quase um sussurro, "mas não vejo como podemos ajudar." "Posso mostrar uma foto dele?" Antônio perguntou, já tirando a carteira do bolso. Antes que Janaína pudesse protestar, ele colocou sobre a mesa a foto de Daniel. Bia inclinou-se para ver melhor, seus olhos arregalando-se com interesse. "Ele tem uma covinha igual à minha", exclamou, tocando o próprio rosto no ponto exato onde a marca se formava quando sorria. Janaína levantou-se abruptamente. "Precisamos ir", anunciou puxando Bia pelo braço. "Lamento pelo seu filho, senhor." "Antônio, mas não temos nada a ver com isso." "Espere", Antônio pediu, levantando-se também. "Não estou acusando ninguém. Só quero entender. Bia foi adotada, não foi? Do Instituto Acolher?" A pergunta atingiu Janaína como um golpe físico. Ela ficou imóvel por um momento, seus olhos revelando medo e surpresa. "Como você sabe disso?" perguntou finalmente, sua voz quase inaudível em meio ao barulho da praça de alimentação. "Estive lá hoje", Antônio confessou. "Sei que uma bebê foi deixada no orfanato no mesmo dia em que meu filho desapareceu. E sei que essa bebê tinha um dom especial para encontrar coisas perdidas." Bia olhava de um adulto para o outro, confusa com a tensão que se estabelecera. "Mãe, o que está acontecendo?" Janaína respirou fundo, parecendo tomar uma decisão difícil. "Senhor Antônio, vamos conversar em outro lugar. Não aqui, com tanta gente." "Claro", concordou Antônio, sentindo que finalmente havia quebrado uma barreira. "Onde você sugere?" "Conheço um café tranquilo perto daqui", respondeu Janaína, ainda segurando firmemente a mão de Bia. "Podemos ir caminhando." Enquanto saíam do shopping, Antônio sentia que estava prestes a desvendar um mistério que o atormentava há 7 longos anos. O que não sabia era se estaria preparado para enfrentar a verdade que o aguardava. O café indicado por Janaína era um estabelecimento pequeno e aconchegante, escondido em uma rua lateral próxima ao shopping. As paredes de tijolo à vista, decoradas com fotografias antigas de São Paulo, e a iluminação baixa criavam uma atmosfera intimista que contrastava com o burburinho da praça de alimentação que haviam deixado para trás.
Escolheram uma mesa no canto mais afastado, onde poderiam conversar sem serem perturbados. Bia, entretida com um milkshake de chocolate, parecia alheia à tensão palpável entre os adultos. Como o senhor descobriu sobre a adoção? Janaína perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada, mas com um tremor perceptível. Fui ao instituto acolher hoje. Antônio respondeu, decidindo ser completamente honesto. Uma funcionária antiga me contou sobre uma bebê deixada lá no mesmo dia em que meu filho desapareceu. Disse que a criança foi adotada por uma mulher solteira, motorista. Janaína fechou os olhos por um momento, como se buscasse força interior. O senhor acha que minha filha tem alguma relação com o desaparecimento do seu filho? Antônio hesitou, consciente de como sua teoria soaria. Não sei, mas as coincidências são muitas. A data, a semelhança física, esse dom que ela parece ter. Dom? Janaína repetiu, lançando um olhar rápido para Bia, que desenhava distraidamente no guardanapo. A funcionária mencionou que a bebê tinha uma habilidade especial para encontrar objetos perdidos, explicou Antônio. E Bia acabou de se oferecer para me ajudar a encontrar alguém que perdi. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Janaína tomou um gole de seu café, como se tentasse ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Senhor Antônio, entendo sua dor. Realmente entendo, mas preciso proteger minha filha. O que exatamente o senhor quer de nós? A pergunta era direta e justificada. O que ele queria? Nem mesmo Antônio tinha certeza. Parte dele esperava encontrar uma ligação miraculosa entre Bia e Daniel. Alguma pista que o levasse ao filho perdido. Outra parte temia descobrir uma verdade que poderia ser devastadora. Quero entender o que aconteceu naquele dia. Respondeu finalmente. 7 anos sem respostas é tempo demais. Se Bia tem esse dom, talvez ela possa ajudar. Janaína parecia prestes a protestar quando Bia, que aparentemente estivera prestando atenção à conversa, apesar de fingir distração, interveio. Eu posso ajudar, disse com a simplicidade direta das crianças. Posso encontrar seu menino perdido. Bia, Janaína advertiu, não é tão simples assim. É sim, mãe, insistiu a menina. Igual quando encontrei sua aliança no ralo, ou quando achei a carteira da tia Solange no parque. Só preciso de algo que era dele. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria possível? Ele tirou do bolso o pequeno dinossauro verde que pertencera a Daniel e o colocou sobre a mesa. Isso era do meu filho, disse. Era o brinquedo favorito dele. Os olhos de Bia brilharam com interesse. Ela pegou o dinossauro com cuidado, como se fosse uma relíquia preciosa, e o examinou por todos os ângulos. Então, para surpresa dos adultos, fechou os olhos e apertou o brinquedo entre as mãos pequenas. A expressão de Bia mudou sutilmente, sua testa franzida em concentração, seus lábios movendo-se silenciosamente. Parecia estar em algum tipo de transe. Janaína e Antônio trocaram olhares de espanto. Após quase 1 minuto, a menina abriu os olhos. Tem um caderno, disse com convicção. Um caderno azul com estrelas prateadas. Está com uma mulher que chora muito quando olha para ele. Antônio sentiu o sangue gelar em suas veias. Um caderno azul com estrelas? Sim, confirmou Bia. Tem desenhos dentro. E letras escritas por alguém pequeno. Daniel tinha um diário desse tipo. Antônio havia dado a ele quando o menino começou a aprender a escrever, incentivando-o a registrar seus pensamentos e desenhos. Mas o diário não estava no quarto quando reviraram a casa após o desaparecimento. Antônio sempre assumiu que o filho o levara consigo no dia fatídico. Você sabe quem é essa mulher? Onde ela está? Perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Bia franziu a testa, como se tentasse visualizar algo difícil. Não sei o nome, mas ela tem cabelo vermelho e usa um colar com uma pedra verde. Antônio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena, sussurrou. Quem é Helena? Janaína perguntou. A melhor amiga da minha ex-esposa. Ela tinha o cabelo tingido de vermelho e sempre usava um colar de jade que trouxe de uma viagem à China. Antônio balançou a cabeça, atordoado. Mas não a vejo desde o divórcio, pouco depois do desaparecimento de Daniel. O senhor acha que essa mulher pode ter informações sobre seu filho?
Janaína perguntou, sua desconfiança inicial dando lugar a uma curiosidade cautelosa. Não sei. Helena sempre foi muito próxima da família. Ficou do lado de Carolina no divórcio, o que é compreensível. Elas eram amigas desde a faculdade. Antônio fez uma pausa refletindo. Mas por que ela teria o diário de Daniel? E por que choraria ao olhá-lo? Bia, que havia voltado a desenhar no guardanapo, levantou os olhos. A mulher está triste porque guarda um segredo. O caderno tem o segredo dentro. Janaína lançou um olhar preocupado para a filha. Bia, como você sabe dessas coisas? A menina deu de ombros, com a simplicidade desconcertante das crianças. Eu só sei. Quando toco nas coisas, elas me contam histórias. Antônio sabia que precisava encontrar Helena imediatamente. Mas 7 anos haviam se passado. Onde ela estaria agora? Seu último contato com a ex-esposa fora há mais de 5 anos, quando finalizaram a partilha de bens após um divórcio amargo, marcado pela culpa e pelas acusações mútuas pelo desaparecimento do filho. Preciso encontrar essa mulher, disse, mais para si mesmo do que para Janaína. Preciso ver esse diário. O senhor sabe onde ela mora? Janaína perguntou. Não, mas posso descobrir. Antônio tirou o celular do bolso e discou o número de seu investigador particular, o mesmo que contratara anos atrás para procurar Daniel. Após uma breve conversa, desligou com uma expressão determinada. Ele vai localizar Helena para mim. Janaína parecia dividida entre a desconfiança e a curiosidade. Senhor Antônio, tudo isso é muito estranho. E se for apenas coincidência? Bia sempre teve essa sensibilidade, desde pequena. Mas isso não significa que tenha algo a ver com seu filho. Eu sei, Antônio concordou. Mas preciso seguir essa pista. É a primeira em anos que parece levar a algum lugar. Olhou para Bia, que agora brincava tranquilamente com o dinossauro verde, fazendo-o caminhar pela mesa. A cena era tão parecida com as brincadeiras de Daniel que Antônio sentiu um nó na garganta. Posso pedir uma coisa? Perguntou a Janaína. Gostaria de me encontrar com vocês novamente, depois que eu falar com Helena. Prometo não perturbar suas vidas, mas isso é importante demais para mim. Janaína observou sua filha por um longo momento antes de responder. Vou pensar no assunto. Mas quero deixar claro. A segurança e o bem-estar de Bia são minha prioridade absoluta. Se em algum momento sentir que isso está afetando-a negativamente, acabou. Entendo perfeitamente, Antônio assegurou, e agradeço por confiar em mim até aqui. Trocaram números de telefone, e Antônio prometeu entrar em contato assim que tivesse novidades sobre Helena. Ao se despedirem na porta do café, Bia surpreendeu-o com um abraço espontâneo. Vou ajudar você a encontrar seu menino, prometeu com seriedade infantil. Só preciso de mais tempo para escutar o que o dinossauro quer me contar. Antônio engoliu em seco, emocionado demais para responder. Apenas assentiu, observando enquanto Janaína e Bia se afastavam de mãos dadas pela calçada movimentada. De volta ao seu apartamento, Antônio mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades. O que Helena saberia? Por que teria o diário de Daniel? E como explicar o dom extraordinário de Bia? Às 7 da manhã, seu telefone tocou. Era Ricardo, o investigador. Tenho o endereço da Helena Bastos, informou sem preâmbulos. Ela mora em Perdizes agora, num condomínio na Rua Cardoso de Almeida. Trabalha como professora universitária na PUC. Excelente trabalho, Antônio agradeceu anotando o endereço. Alguma informação adicional que possa ser útil? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, ela se casou novamente há cerca de 3 anos e tem uma filha adotiva, uma menina de aproximadamente 10 anos. Antônio sentiu o coração acelerar. Helena havia adotado uma criança? Seria coincidência ou havia algo mais nessa história? Obrigado, Ricardo. Vou verificar pessoalmente. Tomou um banho rápido, vestiu-se e dirigiu até Perdizes, um bairro de classe média alta na zona oeste de São Paulo. O condomínio onde Helena morava era elegante, mas discreto. Um edifício de 10 andares com fachada contemporânea. Estacionou do outro lado da rua e esperou, sentindo-se como nos velhos tempos de investigação sobre o desaparecimento de Daniel. Após quase 1 hora, viu uma mulher de cabelos vermelhos saindo do prédio.
Era Helena, sem dúvida. Ainda usava o colar de jade, exatamente como Bia havia descrito. Antônio saiu do carro e atravessou a rua, chamando seu nome. Helena virou-se, e a expressão em seu rosto ao reconhecê-lo foi de puro choque. "Antônio!" exclamou, sua voz uma mistura de surpresa e algo que parecia muito com medo. "O que você está fazendo aqui?" "Precisamos conversar, Helena", disse, sem rodeios. "Sobre Daniel e sobre um diário azul com estrelas prateadas." O rosto de Helena empalideceu visivelmente. Seus olhos, arregalados de espanto, encheram-se de lágrimas. "Como você..." começou, mas não conseguiu terminar a frase. Suas mãos tremiam quando as levou ao rosto. "Depois de tanto tempo, como você soube?" "Então é verdade", Antônio pressionou. "Você tem o diário dele." Helena olhou ao redor como se temesse ser observada. "Não podemos conversar aqui", murmurou. "Venha até meu apartamento." Enquanto a seguia para dentro do edifício, Antônio sentiu que estava mais próximo da verdade do que jamais estivera nos últimos 7 anos, mas algo em seu íntimo o advertia. A verdade nem sempre é o que esperamos, e algumas revelações podem abrir feridas ainda mais profundas do que o mistério que tentam resolver. O apartamento de Helena refletia sua personalidade. Organizado, elegante e com toques artísticos em cada canto. Quadros abstratos decoravam as paredes brancas e pequenas esculturas ocupavam nichos estrategicamente dispostos na sala ampla. Era o lar de alguém com gosto refinado e uma vida aparentemente tranquila. "Sente-se", ela indicou o sofá cinza claro enquanto depositava sua bolsa sobre uma mesa lateral. "Quer um café? Ou algo mais forte, talvez?" "Apenas respostas, Helena", Antônio respondeu, permanecendo em pé. "Como você tem o diário de Daniel? E por que nunca me disse nada sobre isso?" Helena suspirou profundamente, como se finalmente se rendesse a um peso que carregava há muito tempo. Caminhou até uma estante de livros e, após remover alguns volumes, retirou uma caixa pequena escondida no fundo. De dentro dela, extraiu um caderno exatamente como Bia havia descrito, azul, com estrelas prateadas na capa. "Estava com Carolina no dia", começou Helena, sua voz quase um sussurro, "quando tudo aconteceu." Antônio sentiu o sangue gelar nas veias. Carolina, sua ex-esposa, sempre afirmara estar em um spa naquele domingo fatídico. Era por isso que Daniel estava sozinho com ele no condomínio. "Do que você está falando?" "Carolina estava viajando." Helena balançou a cabeça lentamente. "Não, Antônio. Ela estava comigo. Viemos até seu condomínio naquela tarde. Ela queria pegar algumas coisas suas." "Documentos, acredito." A revelação atingiu Antônio como um golpe físico. Ele cambaleou ligeiramente antes de finalmente se sentar, tentando processar a informação. "Vocês foram ao condomínio? Viram Daniel?" Helena estendeu o diário para ele, suas mãos trêmulas. "Talvez seja melhor você ler. Na última entrada, no dia que ele desapareceu." Com o coração disparado, Antônio abriu o diário. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia infantil de Daniel, alternando-se com desenhos coloridos de dinossauros, super-heróis e cenas do cotidiano familiar. Virou as páginas até a última entrada, datada de 17 de março de 2017. "Hoje o papai está triste de novo", começava o texto em letras grandes e irregulares. "Ele fica olhando para o celular e falando com a mamãe no telefone. Eles brigam muito. Queria que eles parassem de brigar." Antônio sentiu um nó na garganta ao lembrar das discussões intermináveis com Carolina nos meses que precederam a separação oficial. Continuou lendo. "Papai disse que vamos ao parquinho depois do almoço. Quero levar meu dinossauro verde, mas não sei onde coloquei. Vou procurar." A próxima entrada era ainda mais reveladora. "Vi a mamãe hoje. Ela veio com a tia Helena quando o papai estava no telefone. Mamãe disse para eu ficar quietinho, que era uma surpresa. Ela estava com uma mala pequena e pegou papéis no escritório do papai. Tia Helena ficou olhando pela janela o tempo todo. Mamãe disse que logo vamos morar juntos de novo, só nós dois, numa casa grande com piscina. Ela vai me levar para conhecer hoje. Estou tão feliz que vou desenhar nossa casa nova." Após o texto, havia um desenho infantil de uma casa com piscina
e 2 figuras de palito, claramente representando Daniel e Carolina. A página seguinte estava em branco. Antônio levantou os olhos atordoado. Carolina levou Daniel naquele dia? Enquanto eu atendia uma ligação de trabalho? Helena assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela estava obsessiva, convencida de que você iria tirar a guarda dela quando se separassem. Planejou tudo por semanas. Conseguiu documentos que, segundo ela, provariam que você era negligente com Daniel. E você ajudou, Antônio constatou, sua voz áspera de emoção contida. Você ajudou a afastar meu filho de mim. Eu não sabia exatamente o que ela planejava. Helena defendeu-se, embora seu tom denunciasse a culpa que carregava. Achei que ela só queria os documentos. Mas quando voltamos ao carro, Daniel estava com ela. Ele parecia tão feliz, Antônio. Achava que era uma aventura, uma surpresa. Para onde foram? Antônio exigiu, levantando-se subitamente. Onde está meu filho, Helena? Não sei. Ela respondeu, seu corpo tremendo visivelmente. Juro que não sei. Carolina me deixou em casa depois. Disse que tinha um plano, que iria para longe com Daniel, onde você nunca os encontraria. E você não achou que deveria me contar isso? A voz de Antônio elevou-se, carregada de 7 anos de dor reprimida. Por Deus, Helena. Vocês destruíram minha vida. Eu tentei convencê-la a desistir, Helena soluçou. Nos dias seguintes, quando a polícia começou a investigar, liguei para ela dezenas de vezes, mas o número já não existia. Ela simplesmente sumiu. E o diário? Como ficou com você? Helena secou as lágrimas com as costas das mãos. Daniel o deixou no meu carro. Provavelmente caiu da mochila que Carolina havia preparado para ele. Quando o encontrei já era tarde demais. Tentei devolver, mas não consegui contato com Carolina. E então veio a notícia. Que notícia? Antônio perguntou, embora um temor já se formasse em seu íntimo. Carolina sofreu um acidente, Antônio. 1 mês depois do desaparecimento, na estrada para Curitiba. O carro caiu em um barranco. Eles só encontraram o corpo dela. O impacto da revelação foi como um abismo se abrindo sob os pés de Antônio. Carolina estava morta? E Daniel? Meu filho estava no carro? Perguntou, sua voz quase inaudível. Helena hesitou antes de responder. Não encontraram outra vítima, nem vestígios de que houvesse uma criança. Mas a força do impacto... O carro ficou completamente destruído. Antônio cobriu o rosto com as mãos, incapaz de processar a avalanche de informações. Todos esses anos procurando, investigando, seguindo pistas falsas. E a verdade era essa? Daniel havia sido levado pela própria mãe, que depois sofreu um acidente fatal. Por que você não me contou antes? Perguntou finalmente, sua voz quebrando. Por que me deixou na escuridão por 7 anos, Helena? Medo, ela admitiu sem tentar se justificar. Medo de ser considerada cúmplice. Medo de que você nunca me perdoasse. E depois fiquei sabendo do acidente e achei que seria mais cruel ainda contar. Que diferença faria? Achei que... Ela hesitou. Achei que você precisava seguir em frente. Seguir em frente sem saber o que aconteceu com meu filho? Antônio balançou a cabeça incrédulo. Você não tinha esse direito, Helena. Ninguém tinha. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. Onde foi o acidente? Antônio perguntou finalmente. Preciso de todos os detalhes. Helena levantou-se e foi até um móvel antigo no canto da sala. De uma gaveta retirou uma pasta amarelada. Guardei tudo, recortes de jornais, o relatório da polícia que consegui acessar, tudo está aqui. Enquanto folheava os documentos, Antônio notou algo curioso. Aqui diz que o carro era um Honda Civic prata. Carolina dirigia um Toyota azul. Helena franziu a testa. Talvez ela tenha trocado de carro para não ser rastreada. Ou talvez nem fosse ela no acidente, Antônio murmurou, uma nova teoria formando-se em sua mente. Existe uma foto do corpo? Uma identificação oficial. Apenas documentos encontrados no carro, Helena admitiu. O corpo estava irreconhecível, segundo o relatório. Uma fagulha de esperança, dolorosa e perigosa, acendeu-se no peito de Antônio. E se não fosse Carolina?
E se ela e Daniel ainda estivessem vivos em algum lugar? Preciso verificar isso, disse, guardando os documentos e o diário. E preciso falar com alguém. Levantou-se pronto para sair, quando a porta do apartamento se abriu. Um homem de aproximadamente 50 anos entrou, acompanhado de uma menina de uns 10 anos. Helena, estamos em casa. O homem começou, interrompendo-se ao ver Antônio. Oh, desculpe. Não sabia que tínhamos visita. Helena levantou-se apressadamente, visivelmente nervosa. Ricardo, este é Antônio Veiga, um antigo amigo. Antônio, meu marido, Ricardo e minha filha, Luísa. Ricardo estreitou os olhos reconhecendo o nome. Antônio Veiga? O pai do menino que desapareceu? Antes que Antônio pudesse responder, a menina Luísa olhou para ele com intensidade e disse: Você é o pai do Daniel? O sangue de Antônio gelou. Você conhece Daniel? Helena interveio rapidamente. Luísa, por que não vai para seu quarto fazer a lição de casa? Ricardo, pode ajudá-la? Preciso terminar uma conversa com Antônio. Relutantemente, Ricardo levou a filha para outro cômodo, não sem antes lançar um olhar desconfiado para Antônio. Como sua filha conhece o nome do meu filho? Antônio exigiu assim que ficaram sozinhos novamente. Helena passou as mãos pelos cabelos, claramente perturbada. Luísa, ela foi adotada há 3 anos, de um orfanato em Curitiba. Curitiba? Antônio repetiu, sentindo as peças se encaixarem. Para onde Carolina estava indo quando supostamente sofreu o acidente? É uma coincidência, Antônio. Helena apressou-se em dizer. Apenas isso. Luísa deve ter ouvido falar de Daniel através de mim. Às vezes falo dormindo, segundo Ricardo. Mas Antônio não estava convencido. Quero falar com ela. Não. Helena recusou firmemente. Já causei danos suficientes a essa história. Não vou deixar você perturbar minha filha com teorias conspiratórias. Antônio estava prestes a insistir quando seu celular tocou. Era Janaína. Senhor Antônio, Bia está insistindo em falar com o senhor. Diz que tem algo importante para contar sobre o diário. Um arrepio percorreu a espinha de Antônio. Como Bia poderia saber que ele havia encontrado o diário? Estou indo encontrar vocês agora, respondeu. Onde estão? Em casa. Posso enviar o endereço por mensagem. Ao desligar, Antônio encarou Helena com determinação renovada. Isso não acabou. Voltarei para falar com Luísa. Ela pode ter informações importantes. O que está acontecendo, Antônio? Helena perguntou confusa. Parece que você encontrou uma nova pista. Talvez tenha encontrado algo mais que uma pista, respondeu enigmaticamente. Talvez tenha encontrado alguém que pode realmente me ajudar a descobrir o que aconteceu com Daniel. Enquanto dirigia para o endereço enviado por Janaína, na zona leste da cidade, Antônio tentava organizar as novas informações. Carolina havia levado Daniel naquele dia. Planejava fugir com ele. Um mês depois, um carro com seus documentos sofreu um acidente fatal. Mas o corpo estava irreconhecível e não havia sinal de Daniel. E agora, 7 anos depois, Antônio encontrara uma menina com habilidades inexplicáveis, abandonada em um orfanato no mesmo dia do desaparecimento, e outra criança, adotada de um orfanato em Curitiba, que aparentemente conhecia seu filho. O que tudo isso significava? Estaria ficando louco, vendo conexões onde não existiam, ou estava finalmente próximo de descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Daniel? Ao chegar ao modesto apartamento de Janaína, em um conjunto habitacional no Tatuapé, Antônio tinha mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa: não pararia até descobrir o que acontecera com seu filho. Não importava quão dolorosa fosse a verdade. O conjunto habitacional onde Janaína morava com Bia era um complexo de prédios populares na região do Tatuapé. Embora modesto, o lugar era bem cuidado, com pequenos jardins entre os edifícios e crianças brincando nas áreas comuns, apesar do horário vespertino de um dia útil. Antônio estacionou e, seguindo as instruções recebidas por mensagem, dirigiu-se ao bloco 7, apartamento 302. Subiu as escadas com o coração acelerado, o diário de Daniel seguro em seu bolso interno do paletó, junto com os documentos fornecidos por Helena. Janaína abriu a porta antes mesmo que ele batesse, como se o estivesse observando pela janela. Sua expressão era uma mistura de preocupação e resignação. Entre,
disse simplesmente abrindo passagem. Bia não parou de falar sobre o caderno desde que acordou. Disse que precisava ver o que estava escrito nele. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Móveis simples, alguns claramente de segunda mão, mas tudo impecavelmente limpo e organizado. Nas paredes, desenhos infantis emoldurados com carinho, obras de Bia, presumiu Antônio. A menina estava sentada no tapete da sala, cercada por lápis de cor e folhas de papel. Ao ver Antônio, seus olhos se iluminaram. "Você encontrou o caderno!" exclamou, levantando-se de um salto. "Posso ver?" A intuição de Bia desconcertou Antônio mais uma vez. Como ela poderia saber que ele realmente havia encontrado o diário? "Sim, encontrei", confirmou, tirando o caderno azul do bolso. "Estava com uma amiga da família." Bia estendeu as mãos ansiosa. Antônio hesitou, olhando para Janaína como se pedisse permissão. "Bia, lembra o que conversamos?" Janaína interveio, ajoelhando-se ao lado da filha. "Sobre respeitar as coisas dos outros?" A menina assentiu, recolhendo as mãos. "Desculpe. Posso, por favor, ver o caderno?" Antônio entregou o diário a ela, observando atentamente sua reação. Bia não o abriu imediatamente. Em vez disso, passou os dedos pequenos pela capa com estrelas, fechando os olhos como fizera com o dinossauro no café. "Ele estava triste quando escreveu aqui", murmurou. Triste e confuso. Não entendia por que os adultos brigavam tanto. Janaína lançou um olhar preocupado para Antônio, que permanecia imóvel, quase sem respirar. Bia finalmente abriu o diário, folheando as páginas lentamente. Parou na última entrada, a que Antônio acabara de ler na casa de Helena. Seus olhos percorreram as palavras e o desenho da casa com piscina. "Ele não chegou lá", disse subitamente, sua voz infantil adquirindo uma seriedade perturbadora. "A casa grande. Aconteceu algo no caminho." "O que aconteceu, Bia?" Antônio perguntou, incapaz de conter sua ansiedade. "Você consegue ver?" A menina franziu a testa, concentrada. "Tem água, muita água e barulho forte." "Um acidente?" sugeriu Antônio, pensando no suposto acidente de Carolina. Bia balançou a cabeça. "Não sei explicar, mas tem outra coisa, outra criança. Uma menina." Janaína interveio, visivelmente desconfortável. "Antônio, não tenho certeza se devemos continuar com isso. Bia sempre teve essa sensibilidade, mas nunca a forcei a usá-la dessa maneira. Não sei que efeito isso pode ter nela." Antônio compreendeu a preocupação da mãe, mas estava agora tão próximo de possíveis respostas que não conseguia recuar. "Só mais um pouco", pediu. "Bia, você disse que há outra criança. Pode me dizer algo sobre ela?" A menina fechou os olhos novamente, suas mãos ainda sobre o diário. Ela estava sozinha, sem mãe, sem pai, triste. Depois ficou com a mulher de cabelo vermelho. "Helena", Antônio murmurou, lembrando-se da filha adotiva de sua antiga amiga. "Luísa?" Bia abriu os olhos subitamente. "Sim, Luísa. Ela conhece o menino do caderno. Eles estavam juntos." O coração de Antônio deu um salto. Era a confirmação de que precisava. Havia uma conexão real entre Daniel e a filha adotiva de Helena. "Janaína", ele disse, virando-se para a motorista com intensidade, "preciso que me conte toda a verdade sobre Bia. Como exatamente você a adotou?" Janaína pareceu engolir em seco, seu olhar alternando entre Antônio e a filha. "Bia, querida, pode ir para o seu quarto um pouquinho? Preciso conversar com o Sr. Antônio." "Mas mãe, quero ajudar a encontrar o menino", protestou Bia. "E você já ajudou muito", Janaína assegurou. "Agora os adultos precisam conversar." Relutantemente, Bia entregou o diário a Antônio e foi para seu quarto, não sem antes lançar um olhar curioso por sobre o ombro. Quando ouviram a porta do quarto se fechar, Janaína suspirou profundamente. "Não foi uma adoção normal", confessou finalmente, sentando-se no sofá e indicando para que Antônio fizesse o mesmo. "Conheci Bia através de uma amiga que trabalhava no Instituto Acolher. Ela me contou sobre uma bebê recém-chegada que tinha algo diferente." "O dom", Antônio completou. "Sim", Janaína confirmou. Mesmo tão pequena, ela demonstrava uma sensibilidade incomum. Conseguia encontrar objetos perdidos no orfanato, como se os chamasse para si.
Ela fez uma pausa como se escolhesse as palavras. Comecei a visitar o instituto regularmente como voluntária. Me apaixonei por Bia. Queria adotá-la legalmente, mas o processo era longo, complicado. E eu, uma mulher solteira, motorista de táxi, não era exatamente o perfil preferido para a adoção. Então você a pegou ilegalmente, Antônio concluiu, sem julgamento na voz. Não exatamente, Janaína defendeu-se. Uma mulher apareceu no instituto um dia. Elegante, bem vestida. Disse que era representante de uma ONG internacional que facilitava adoções. Ofereceu ajudar na agilização do processo. Fiquei desconfiada, mas desesperada para ter Bia comigo. Ela suspirou. Paguei uma quantia significativa, todas as minhas economias. Recebi documentos que pareciam oficiais. E uma semana depois, Bia estava comigo. Legalmente minha filha, segundo aqueles papéis. Você se lembra do nome dessa mulher? Antônio perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Carolina, Janaína respondeu, confirmando suas suspeitas. Carolina Mendes. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carolina Mendes, o nome de solteira de sua ex-esposa, antes de adotar o sobrenome Veiga no casamento. Essa mulher, você a reconheceria numa foto? Janaína assentiu. Acho que sim. Tinha olhos castanhos muito expressivos, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Elegante, mas com um jeito nervoso. Mordia o lábio quando falava. Antônio tirou a carteira do bolso e extraiu uma foto antiga. Ele e Carolina em sua lua de mel, 7 anos antes do desaparecimento de Daniel. É ela? Perguntou, mostrando a imagem. Janaína examinou a foto por longos segundos, seu rosto empalidecendo gradualmente. Sim, é ela. Mais velha na época, mas definitivamente a mesma pessoa. Ela levantou os olhos alarmada. Quem é essa mulher, Antônio? Minha ex-esposa, respondeu ele, sua voz trêmula. A mãe de Daniel. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto ambos processavam a implicação daquela revelação. Carolina não apenas havia levado Daniel naquele dia, ela também estava envolvida na adoção irregular de Bia. Mas isso não faz sentido, Janaína balbuciou. Por que ela facilitaria a adoção de uma criança abandonada enquanto levava o próprio filho para longe? Antônio completou, as peças finalmente se encaixando em sua mente. A não ser que ela não estivesse facilitando uma adoção. A não ser que ela estivesse criando uma distração. Como assim? Pense, Janaína. Uma criança desaparece. Um menino de 5 anos. No mesmo dia, uma bebê é encontrada em um orfanato. A polícia investiga o desaparecimento do menino, enquanto a bebê segue para a adoção. Ninguém faz a conexão. Está sugerindo que Carolina usou Bia como uma cortina de fumaça para o desaparecimento de Daniel. Exatamente, Antônio assentiu, a teoria ganhando força em sua mente. Ela não sofreu um acidente 1 mês depois. Aquilo era outra distração para encerrar as buscas. Os documentos no carro, o corpo irreconhecível, era tudo parte do plano. Mas por quê? Janaína perguntou, visivelmente perturbada. Por que tanto esforço para desaparecer com o próprio filho? Por medo, Antônio respondeu, lembrando-se das palavras de Helena. Medo de perder a guarda dele no divórcio. Fez uma pausa refletindo. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Luísa, a filha adotiva de Helena. Bia disse que ela conhece Daniel, que eles estavam juntos. Você acha que essa Luísa pode saber onde seu filho está agora? Talvez, Antônio respondeu, levantando-se com determinação renovada. É preciso descobrir. Nesse momento a campainha tocou, sobressaltando ambos. Janaína foi até a porta e olhou pelo olho mágico. É um homem, disse, voltando-se para Antônio com expressão confusa. Diz que é Fernando Menezes e está procurando por você. Fernando? Antônio franziu o senho surpreso. Meu sócio? Como ele saberia que estou aqui? Rastreei seu celular, respondeu Fernando assim que a porta foi aberta, entrando sem esperar convite. Precisamos conversar, Antônio. É urgente. Fernando parecia nervoso, suas roupas normalmente impecáveis, ligeiramente amarrotadas como se tivesse se vestido às pressas. O que houve? Antônio perguntou, intrigado com a aparição repentina do amigo.
Helena me ligou, Fernando explicou, lançando um olhar desconfiado para Janaína. Contou sobre sua visita, sobre o diário. Disse que você estava perseguindo teorias malucas novamente. Não são teorias malucas, Fernando, Antônio rebateu. Encontrei provas concretas. Carolina levou Daniel naquele dia, forjou o próprio acidente. E, de alguma forma, está conectada à adoção de Bia, acrescentou, indicando Janaína com um gesto. Fernando passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente tenso. Antônio, você precisa parar com isso. Está perturbando a vida de pessoas inocentes com suas obsessões. Inocentes, Antônio repetiu, sua voz elevando-se. Helena escondeu a verdade por 7 anos. E agora descubro que Carolina facilitou uma adoção ilegal no mesmo dia em que Daniel desapareceu. Isso é loucura, Fernando insistiu, mas havia algo em seu tom, uma hesitação quase imperceptível que alertou Antônio. Você sabia, constatou, observando atentamente a reação do sócio. Esse tempo todo você sabia algo. Fernando empalideceu visivelmente. Não sei do que você está falando. Você e Carolina sempre foram próximos, Antônio continuou, as peças se encaixando enquanto falava, mesmo antes do desaparecimento de Daniel, sempre a defendendo, sempre tomando o lado dela nas discussões. Éramos amigos, só isso. Fernando defendeu-se, mas sua voz tremia levemente. Mais que amigos, Antônio pressionou. Amantes, talvez? É isso, não é? Você e Carolina tinham um caso. Fernando não respondeu, mas seu silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. Você a ajudou. Antônio continuou, a raiva crescendo em seu peito. Ajudou-a a desaparecer com meu filho. Não foi assim, Fernando finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. Eu não sabia do plano dela, só soube depois. Depois que já tinha acontecido. Janaína, que observava a cena com crescente desconforto, interveio. Acho que devemos chamar a polícia. Não, Fernando exclamou rapidamente. Não envolva as autoridades nisso. Ninguém vai se beneficiar disso agora. Onde está meu filho, Fernando? Antônio perguntou, avançando um passo em direção ao sócio. Para onde Carolina o levou? Fernando respirou fundo, como se finalmente se rendesse. Curitiba, inicialmente. Ela tinha uma casa lá comprada em nome de uma empresa fantasma que eu ajudei a criar. Planejava ficar apenas temporariamente, depois seguiria para o exterior. Mas houve o acidente, Antônio disse. Não houve acidente nenhum, Fernando confessou. Carolina pagou a uma mulher em situação de rua para usar seus documentos e dirigir o carro. Deu dinheiro para ela recomeçar a vida em outro lugar. Mas a mulher realmente sofreu o acidente. Não era parte do plano, mas Carolina aproveitou a oportunidade para forjar a própria morte. A crueldade do plano atingiu Antônio como um golpe físico. Carolina havia causado indiretamente a morte de uma inocente, apenas para sustentar sua farsa. E Daniel, insistiu. O que aconteceu com ele? Fernando hesitou novamente. Carolina o levou para fora do país. Portugal, eu acho. Tinha parentes distantes lá. Você está mentindo. Uma voz infantil interveio subitamente. Bia estava parada na porta do quarto, seus olhos fixos em Fernando. O homem está mentindo. Bia, volte para o quarto, Janaína pediu, mas a menina não se moveu. Ele sabe onde está o menino do caderno, Bia continuou, avançando para a sala. Ele ajudou a moça a escondê-lo e conhece a outra menina também, a Luísa. Fernando empalideceu ainda mais, seu olhar fixo em Bia como se estivesse vendo um fantasma. Como ela sabe disso? Onde está meu filho, Fernando? Antônio repetiu, sua voz agora perigosamente calma. Dessa vez, quero a verdade. Acuado, Fernando finalmente deixou os ombros caírem em derrota. Ele nunca saiu do Brasil, confessou. Carolina o manteve em Curitiba por um tempo, mas percebeu que seria reconhecido facilmente. Então, ele hesitou, como se temesse continuar. Então o quê? Antônio pressionou. Então ela o levou para um sítio isolado no interior do Paraná, uma propriedade que comprei em nome de uma offshore, onde ninguém os encontraria. Ele ainda está lá? Antônio perguntou, mal ousando respirar. Fernando balançou a cabeça. Não. Carolina desenvolveu uma doença degenerativa há 3 anos. Sabia que não teria muito tempo.
Foi quando decidiu levar Daniel para um lugar onde ele seria cuidado após sua partida. Que lugar? Antônio exigiu, segurando Fernando pelos ombros. Onde está meu filho? Um colégio interno, Fernando respondeu finalmente. Próximo a Curitiba. Ela o matriculou com outro sobrenome. Mendes, o nome de solteira dela. Daniel Mendes. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Seu filho estava vivo. Depois de 7 anos de angústia, incerteza e falsas esperanças, Daniel estava vivo em algum colégio interno no Paraná. Vamos para lá agora, decidiu, sua voz firme apesar da emoção que o dominava. Você vai me levar até ele, Fernando. O sócio assentiu lentamente, a resignação evidente em seu rosto. Ele não se lembra muito de você, Antônio. Carolina. Ela contou histórias. Disse que você os havia abandonado. A dor da revelação era quase insuportável, mas Antônio manteve-se firme. Não importa. Vou reconquistar meu filho. Não importa quanto tempo leve. Enquanto se preparavam para sair, Bia aproximou-se de Antônio e pegou sua mão. Ele vai lembrar, disse com convicção infantil. Quando vir seus olhos, vai lembrar que são iguais aos dele. Antônio ajoelhou-se, ficando na altura da menina. Obrigado, Bia. Você é realmente especial. Eu sei, ela respondeu com a simplicidade típica das crianças. É por isso que consegui encontrar seu menino perdido. Antônio sorriu emocionado e voltou-se para Janaína. Gostaria que viessem conosco. Se não for pedir demais. Janaína hesitou apenas por um momento antes de assentir. Vamos arrumar uma mala rápida. Acho que minha filha e seu filho precisam se conhecer adequadamente. Enquanto Janaína e Bia preparavam-se para a viagem inesperada, Antônio confrontou Fernando mais uma vez. E Luísa, como ela se encaixa nessa história? Bia disse que ela conhece Daniel. Fernando suspirou. Luísa estava no mesmo orfanato em Curitiba para onde Carolina levou Daniel temporariamente. Eles se tornaram amigos. Quando Helena decidiu adotar, Carolina viu uma oportunidade de manter um vínculo com São Paulo, alguém que pudesse informá-la caso houvesse novidades sobre a investigação. Então Helena sabia? Antônio perguntou atônito. Não, Fernando garantiu. Ela adotou Luísa legalmente, sem saber da conexão. Carolina apenas monitorava de longe. As revelações eram perturbadoras, mas finalmente faziam sentido. Todo o quebra-cabeça que atormentara Antônio por 7 anos finalmente tomava forma. Vamos buscar meu filho, disse a determinação evidente em sua voz. E então, Fernando, você vai prestar contas por seu papel nisso tudo. Enquanto se dirigiam para o carro, Antônio sentiu o peso de 7 anos de sofrimento começando a se dissipar. A jornada não terminara. Na verdade, uma nova estava apenas começando. Reconquistar a confiança de Daniel seria um desafio talvez maior que encontrá-lo. Mas pela primeira vez em tanto tempo, Antônio tinha esperança. E tudo graças a uma menina extraordinária que podia encontrar o que estava perdido, mesmo quando parecia impossível. A viagem para Curitiba foi envolta em um silêncio tenso. Antônio dirigia concentrado, seus pensamentos um turbilhão de esperança e apreensão. No banco do passageiro, Fernando ocasionalmente indicava direções, seu rosto uma máscara de culpa e arrependimento. No banco traseiro, Janaína mantinha Bia entretida com jogos e conversas sussurradas, tentando normalizar uma situação extraordinária. A estrada que cortava a Serra do Mar revelava um cenário deslumbrante de Mata Atlântica preservada, mas Antônio mal notava a paisagem. Sua mente estava fixada em um único pensamento. Em poucas horas, após 7 anos de agonia, veria seu filho novamente. É aquele desvio, Fernando indicou quando se aproximavam do contorno leste de Curitiba. O Colégio São Bento fica a cerca de 30 quilômetros daqui, em uma área rural. Antônio assentiu silenciosamente, tomando o caminho indicado. A estrada tornou-se mais estreita, serpenteando entre colinas verdejantes pontilhadas por araucárias, a árvore símbolo do Paraná. Como é esse lugar? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio. É um colégio tradicional com regime de internato, Fernando respondeu. Fundado por padres beneditinos, mas hoje é administrado por leigos. Tem boa reputação acadêmica. E Daniel, como ele está lá? Fernando hesitou antes de responder. Pelo que Carolina me contava,
Ele se adaptou bem. É bom aluno, especialmente em ciências. Tem amigos, pratica esportes. Uma vida inteira que Antônio perdera. Aniversários, primeiros dias de aula, dentes caindo, joelhos ralados, todas as pequenas e grandes experiências que formavam a infância de um menino. Ele sabe que é adotado? Ou pensa que Carolina era sua mãe biológica? Carolina manteve parte da verdade, Fernando explicou. Disse a ele que era filho dos dois, mas que você os havia abandonado quando ele era pequeno. A crueldade da mentira fez Antônio apertar o volante com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. 7 anos de uma história fabricada. 7 anos sendo pintado como o vilão na vida do próprio filho. Ele vai ficar confuso, Janaína comentou do banco traseiro, sua voz suave. Talvez até assustado. Precisamos ir com calma. Antônio assentiu, grato pela sensatez da motorista que em tão pouco tempo tornara-se uma aliada inesperada. Chegamos, Fernando anunciou quando um grande portão de ferro forjado surgiu à frente. O Colégio São Bento ocupava uma propriedade extensa e bem cuidada. O prédio principal, uma construção em estilo neoclássico com mais de um século, erguia-se imponente no centro de um gramado verdejante. Ao redor, instalações mais modernas complementavam o complexo educacional. Biblioteca, ginásio, laboratórios e dormitórios. Antônio estacionou em frente à administração, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Talvez seja melhor eu ir primeiro, sugeriu Fernando. Explicar a situação para o diretor, preparar o terreno. Não, Antônio recusou firmemente. Já perdi tempo demais por causa dos seus preparativos. Vamos todos juntos. Na recepção, uma senhora de meia idade com expressão severa, mas não hostil, os recebeu. Posso ajudá-los? Precisamos falar com o diretor, Antônio explicou, mantendo a voz firme apesar da emoção. É um assunto urgente sobre um dos alunos, Daniel Mendes. A menção ao nome fez a recepcionista franzir o senho. O senhor é parente do aluno? Sou o pai dele, Antônio respondeu, a palavra causando uma onda de emoção que quase o sufocou. Seu verdadeiro pai. Após algumas ligações internas e minutos de espera que pareceram eternos, foram conduzidos ao escritório do diretor. Um homem alto e magro, de cabelos grisalhos e olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. Sou o Dr. Augusto Prado. Apresentou-se indicando as cadeiras à frente de sua mesa. Entendo que há uma situação delicada envolvendo um de nossos alunos. Durante a hora seguinte, Antônio narrou toda a história, o desaparecimento de Daniel, as investigações infrutíferas, as revelações recentes sobre o plano de Carolina e o papel de Fernando. Apresentou documentos, mostrou fotos, exibiu o diário encontrado com Helena. O diretor ouviu atentamente, seu rosto revelando surpresa e preocupação crescentes. Quando Antônio terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se digerisse as informações. Sr. Veiga, essa é uma situação extraordinária, disse finalmente. Compreendo sua dor e indignação, mas minha preocupação principal deve ser o bem-estar emocional de Daniel. Um encontro repentino, sem preparação, pode ser traumático para ele. Entendo, Antônio concordou, embora cada fibra de seu ser ansiasse por ver o filho imediatamente. O que sugere? Vou solicitar a presença da nossa psicóloga escolar, o diretor decidiu. Ela pode nos orientar sobre a melhor abordagem. Enquanto isso, posso mostrar-lhe algo. Levantou-se e foi até um arquivo, de onde retirou uma pasta identificada com o nome Daniel Mendes. Dela, extraiu algumas folhas de papel. São desenhos que Daniel fez em suas sessões com a psicóloga. Ele tem esse acompanhamento desde que chegou inicialmente para ajudá-lo a processar o luto pela mãe. Antônio recebeu os desenhos com mãos trêmulas. O primeiro mostrava uma casa grande com piscina, muito semelhante à ilustração no diário. Outro retratava uma mulher de cabelos castanhos ao lado de um menino, claramente Carolina e Daniel. Mas foi o terceiro desenho que fez seu coração parar. Uma figura masculina segurando o que parecia ser um pequeno dinossauro verde. Ele se lembra, murmurou Antônio, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo com todas as mentiras, ele se lembra de mim.
A psicóloga escolar, doutora Mariana Fontes, chegou pouco depois. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, com expressão serena e movimentos calmos que inspiravam confiança. Após inteirar-se da situação, ela propôs uma abordagem gradual. Daniel está em aula agora. Sugiro que eu converse com ele primeiro. Prepare-o para a ideia de que seu pai biológico está aqui. Dependendo de sua reação, podemos proceder com um encontro breve, em ambiente controlado. Antônio concordou, reconhecendo a sabedoria da sugestão. A espera seria torturante, mas valia a pena se aumentasse as chances de uma reunião bem-sucedida. Enquanto aguardavam, Bia, que estivera incomumente quieta, aproximou-se de Antônio. Ele vai gostar de você, disse com a certeza que só as crianças possuem, porque você nunca esqueceu dele mesmo quando todos diziam para esquecer. Antônio sorriu, emocionado pela percepção da menina. Obrigado, Bia. Você é realmente especial, sabia? É o que mamãe sempre diz, respondeu ela, olhando para Janaína com carinho. Após o que pareceu uma eternidade, a doutora Mariana retornou. Sua expressão era cautelosamente otimista. Conversei com Daniel, relatou. Como esperado, ele ficou bastante confuso e abalado. A versão que conhecia é muito diferente da realidade. Mas ela fez uma pausa. Um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ele quer conhecê-lo. O coração de Antônio disparou. Quando? Agora, se estiver preparado. Ele está na sala de aconselhamento. Sugiro que vá sozinho, inicialmente. Antônio assentiu, seguindo a psicóloga por corredores longos e silenciosos. Pararam diante de uma porta de madeira clara. Lembre-se, a doutora. Mariana aconselhou. Ele está processando muitas informações conflitantes. Não espere uma reunião de contos de fadas. Seja honesto, mas gentil. E, acima de tudo, respeite o tempo dele. Com um último aceno encorajador, ela abriu a porta. A sala era acolhedora, com poltronas confortáveis e iluminação suave. E lá, sentado em uma delas, estava Daniel. Não mais o menino pequeno de 5 anos que Antônio guardava na memória, mas um pré-adolescente de 12 anos, com traços que começavam a definir o homem que um dia seria. O mesmo cabelo escuro e ligeiramente ondulado, os mesmos olhos, os olhos de Antônio, como Bia havia predito. E quando o menino olhou para cima, lá estava, a covinha no canto direito do rosto, tão semelhante à de Bia que era quase sobrenatural. Oi, Antônio conseguiu dizer, sua voz quase inaudível de emoção. Daniel estudou-o em silêncio por um longo momento. Você é mesmo meu pai? Perguntou finalmente, sua voz já mostrando os primeiros sinais de mudança para a adolescência. Sim, Antônio respondeu simplesmente. Sou eu. Por que demorou tanto para me encontrar? A pergunta, direta e sem preâmbulos, pegou Antônio desprevenido. Não havia acusação no tom de Daniel, apenas uma curiosidade genuína que era quase mais dolorosa que qualquer recriminação. Eu nunca parei de procurar, respondeu honestamente. Nunca, nem por um dia. Só não sabia onde procurar. Daniel assentiu lentamente, processando a informação. A doutora Mariana disse que minha mãe, que ela me levou embora, que inventou histórias sobre você. É verdade, Antônio confirmou, aproximando-se cautelosamente e sentando-se na poltrona oposta à de Daniel. Mas não estou aqui para falar mal dela. Carolina, sua mãe, ela pensava que estava fazendo o melhor para você. Ela disse que você não nos queria mais, Daniel revelou, seus olhos fixos nos de Antônio, como se procurasse a verdade neles, que tinha outra família. Nunca houve outra família, Antônio respondeu suavemente. Só você, sempre só você. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não exatamente confortável, mas também não hostil. Um silêncio de reconhecimento, de duas pessoas tentando atravessar um abismo de 7 anos de separação. Tenho algo para você, Antônio disse finalmente, tirando do bolso o pequeno dinossauro verde. Você o deixou para trás, naquele dia. Os olhos de Daniel se arregalaram em reconhecimento. Estendeu a mão hesitantemente, pegando o brinquedo. Rex, murmurou, o nome que dera ao dinossauro quando tinha apenas 3 anos. Eu lembro... Do quê? Antônio encorajou gentilmente. De você me dando ele. Era meu aniversário. 4 anos, eu acho. Você disse que era um dinossauro especial.
que me protegeria quando você não estivesse por perto. A memória tão vívida e precisa fez Antônio conter a respiração. Você lembra disso? Daniel assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Lembro de outras coisas também. Sorvete de pistache aos domingos, um balanço vermelho no playground. Você me ensinando a andar de bicicleta. Cada memória compartilhada era um presente precioso, uma confirmação de que o vínculo entre eles, embora adormecido por 7 anos de separação, nunca fora completamente rompido. Posso te perguntar uma coisa? Daniel pediu, sua expressão subitamente séria. Qualquer coisa, Antônio garantiu. Você vai me levar embora daqui? A pergunta pairou no ar, carregada de ansiedade e esperança em igual medida. Só se você quiser, Antônio respondeu honestamente. Não vou forçá-lo a nada, Daniel. Sei que sua vida está aqui agora, seus amigos, sua escola. Não quero tirar isso de você. Mas você vai embora? O tom de Daniel revelava uma vulnerabilidade que partiu o coração de Antônio. Nunca mais, prometeu. Mesmo que você decida ficar no colégio, estarei sempre por perto. Podemos nos ver nos fins de semana, nas férias. Podemos reconstruir nosso relacionamento no seu ritmo. Daniel considerou as palavras por um momento, seus dedos brincando distraidamente com o dinossauro. Posso conhecer os outros? Perguntou finalmente. A menina que te ajudou a me encontrar? Antônio sorriu. Claro, eles estão esperando lá fora. Quando voltaram à sala do diretor, Bia foi a primeira a se aproximar, estudando Daniel com olhos curiosos. Vocês têm a mesma covinha, observou, tocando o próprio rosto no ponto exato. E os mesmos olhos. Daniel sorriu timidamente. Você é a menina que encontra coisas perdidas? Às vezes, Bia respondeu com a mesma naturalidade com que tratava seu dom. Encontrei você. Um entendimento silencioso pareceu passar entre as duas crianças. Uma conexão que transcendia explicações racionais. Talvez, pensou Antônio, fosse algum tipo de reconhecimento mútuo. Duas crianças extraordinárias cujos destinos se entrelaçaram de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Nos dias que se seguiram, Antônio alugou uma casa em Curitiba, próxima ao colégio. Daniel decidiu continuar como aluno interno durante a semana, mas passaria os fins de semana com o pai. Um arranjo que respeitava sua necessidade de estabilidade enquanto permitia a reconstrução gradual de seu relacionamento. Janaína e Bia estenderam sua estadia na cidade, inicialmente para dar apoio emocional a Antônio, depois porque as crianças haviam desenvolvido uma amizade instantânea. Bia, com sua percepção extraordinária, tornou-se uma ponte entre pai e filho, suavizando momentos de tensão com observações inocentes que frequentemente traziam clareza a situações complexas. Fernando retornou a São Paulo para enfrentar as consequências de suas ações. Embora Antônio tivesse motivos para processar criminalmente o ex-sócio, optou por um caminho diferente. Fernando venderia sua parte na construtora por um valor simbólico e usaria sua experiência para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, trabalhando com ONGs que combatiam o tráfico e a adoção ilegal de menores. Helena, ao saber de toda a verdade, entrou em contato com Antônio para oferecer seu apoio incondicional e pedir perdão por seu silêncio de tantos anos. Luísa, sua filha adotiva, foi oficialmente apresentada a Daniel, confirmando que realmente haviam se conhecido brevemente no orfanato em Curitiba. A menina tornou-se uma visita frequente nos fins de semana, completando o círculo peculiar de amizades que se formara. 3 meses após o reencontro, em uma tarde ensolarada de domingo, Antônio, Daniel, Janaína e Bia faziam um piquenique em um parque às margens do Lago Barigui. As crianças brincavam próximas à água, enquanto os adultos conversavam sentados sobre uma toalha xadrez. Ele está se adaptando bem, observou Janaína assistindo Daniel ensinar Bia a fazer um barquinho de papel. Mais rápido do que esperávamos. Crianças são resilientes, Antônio respondeu, seu olhar fixo no filho. E acho que, de alguma forma, ele sempre soube que havia algo errado na história que contaram a ele. O que vocês vão fazer agora? Voltar para São Paulo? A pergunta pairou no ar, carregada de significados não ditos. Nas últimas semanas, Antônio e Janaína haviam se aproximado,
unidos inicialmente pela preocupação compartilhada com as crianças, depois por uma conexão mais pessoal que nenhum dos dois esperava. Ainda não decidimos, Antônio respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Daniel está confortável aqui, mas sinto que ele também está curioso sobre São Paulo, sobre a vida que tínhamos antes. E você? Janaína perguntou, seus olhos encontrando os dele. O que você quer? Antônio refletiu por um momento. Quero estar onde Daniel estiver feliz. Mas também, hesitou reunindo coragem, também quero estar onde você e Bia estiverem. A confissão, embora não totalmente inesperada, fez Janaína corar levemente. Nós poderíamos tentar algo em São Paulo, sugeriu. Bia adoraria conhecer a cidade e estou pronta para uma mudança. Antes que Antônio pudesse responder, os gritos animados das crianças atraíram sua atenção. Daniel havia encontrado algo na margem do lago, uma pequena tartaruga que parecia ferida. Bia disse que podemos curá-la, exclamou, aproximando-se com o animal cuidadosamente aninhado nas mãos. Ela disse que sabe como. Enquanto os quatro se debruçavam sobre a pequena criatura, discutindo como poderiam ajudá-la, Antônio sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Depois de 7 anos de escuridão, a vida lhe oferecia uma segunda chance, não apenas com Daniel, mas com uma nova família que se formava de maneiras inesperadas. A jornada havia sido longa e dolorosa, marcada por traição, mentiras e perda. Mas no final, trouxera também cura, redenção e a possibilidade de novos começos. E tudo graças a um encontro casual em um táxi, com uma menina extraordinária, que possuía o dom de encontrar o que estava perdido. Não apenas objetos, mas também pessoas, caminhos e esperanças. Olhando para as duas crianças, tão diferentes em suas origens, mas tão semelhantes em seus corações, e para a mulher que trouxera a luz de volta à sua vida, Antônio soube que, finalmente, havia encontrado o lar que procurava. Não em um lugar, mas nas pessoas que agora faziam parte de sua jornada. Acho que encontramos nosso caminho, disse simplesmente, seu olhar encontrando o de Janaína mais uma vez. Ela sorriu entendendo tudo o que não fora dito. Sim, concordou. Finalmente encontramos.